Como ouvir a Deus em tempos difíceis? Segunda coisa, não deixe a visão espiritual se apagar. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. O lugar de costume era próximo ao templo, próximo à arca do Senhor. Ele estava próximo à presença de Deus, mas a Bíblia diz que os olhos dele já estavam se escurecendo a ponto de não enxergar mais. Como que eu posso ouvir a Deus em tempos difíceis? Não deixando as nossas vistas se apagar, não deixando os nossos olhos espirituais se fecharem. Às vezes a gente só quer ver naquilo que estão diante de nós e deixamos de olhar que servimos a um Deus que é Espírito, e a palavra de Deus diz que Ele se revela a esses, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em Espírito e em verdade, que Deus é Espírito, então adoraremos em Espírito. Muitas vezes queremos ver com nossos olhos físicos. Eu quero ver o meu milagre com o olho físico, e Deus está dizendo: não é com o olho físico que você vai ver esse milagre, é com o olho espiritual, é com o meu olhar. Eu quero ver o meu casamento ser restaurado com o meu olho físico, e Deus está dizendo: não, não é com esse olhar, é com o olhar que eu estou direcionando a você, um olhar espiritual. Precisamos não permitir que a nossa visão se feche para as coisas de Deus. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos compromisso com a palavra. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos compromisso com a sua obra. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos viver uma vida de santidade. Vivemos como Ofni e Finéias. Venho ao culto, posto no stories, demonstro para alguém que eu estou servindo a Deus, mas quando chego dentro de casa, trato a minha mulher como um lixo. Venho para a igreja, muito bonito e arrumado, pareço um homem de Deus, pareço uma mulher de Deus, mas quando saio deste lugar, vou mergulhar na pornografia. Somos muito bonitos por fora, mas quando saímos daqui, vamos viver a mentira, a falsidade, a idolatria e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não quero abrir mão do pecado? Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não quero abrir mão dos velhos costumes carnais que eu pratico, mas que ninguém vê? O Senhor está fazendo uma palavra para você hoje. Se você quiser ter uma vida diferente, é chegar no tempo de abrir mão do pecado, de abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, então não deixe os teus olhos se fechar diante do Senhor. Ele te trouxe a este lugar não por um convite, não por um acaso, mas porque Ele queria que você ouvisse essa palavra, dizendo: abra os olhos espirituais diante de mim, para enxergar aquilo que eu tenho para você. Como que eu posso ouvir a Deus em tempos de dificuldade? É muitos de nós estamos perdendo a nossa visão espiritual, porque estamos desconectados das coisas de Deus. Estamos distantes por causa da rotina, do pecado, das redes sociais, dos filmes ilícitos, de tudo aquilo que só você e Deus sabe que você comete. E Deus está dizendo: eu quero me relacionar com você, eu quero falar com você, eu quero levar a minha voz até você, mas você vai ter que abrir mão da vida e do ministério de Ofni e Finéias. Terceira lição que a gente aprende aqui é que eu preciso permanecer perto da presença de Deus. Pastor, o verso 3 diz: também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A gente precisa estar diante da presença de Deus constantemente. Eu não tenho que estar diante da presença de Deus apenas nos meus atos religiosos, mas eu tenho que estar diante da presença de Deus na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, no meu negócio, no meu casamento. A palavra de Deus tem que ser plantada dia após dia. Eu quero ouvir a Deus, então eu tenho que estar diante da presença. Mas eu quero ouvir a Deus, eu estou diante de presenças malignas, como os filhos de Eli, de Ofni e Finéias. Eu quero ouvir a Deus, mas na segunda-feira eu pratico aquilo que desagrada a Deus. Não tem como ouvir a Deus se eu não estiver, Jonas, diante da presença do Senhor dia e noite. Amém, Jesus. Não é
não é sobre um congresso, não é sobre uma imersão, é sobre uma vida diante dele. Ele dormia ao lado da arca de Deus. Nós precisamos entender isso. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus quer restaurar a tua vida.